Você estava falando de possessão. Você presenciou alguma coisa assim? Se tem alguma história interessante para contar nesse sentido aí de possessão que você presenciou? Cara, eu a minha incorporação é de possessão. Eu não consigo incorporar falando. Eu tenho dois tipos de mediunidade. Uma é quando eu estou trabalhando aqui escrevendo, né? Sempre fica aqui uma bebidinha aqui do lado. E às vezes eu entro num estado de transe e vou escrever a matéria. Pá, 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 pá. Ou às vezes eu estou falando, ou dando uma palestra e tal. Minha esposa é médium, ela fala aqui. Às vezes junto um velhinho cabalista com você, eu mudo até o jeito como eu falo, o tom, a passagem. Inclusive já me falaram que vários vídeos que eu tenho gravados, se você olhar agora no YouTube, eu apareço em um monte, né? Eu falando em determinados locais, em alguns assuntos, parece que meu semblante muda, eu falo de um outro jeito. Mas você tem controle, de não? possessão. Não tem. Para mim é como se fosse eu mesmo, eu nem percebo. Ele é muito sutil. Agora, a possessão, pelo que me contaram, porque nas duas vezes eu perdi a consciência, foi uma vez que a gente foi fazer um evento de lançamento de um deck de tarô, e aí a gente levou todos os tarôs e tal, e eu apaguei. Eu sei que eu acordei tipo 2 horas depois com a cara toda pintada com carvão, e aí falaram que eu bebi, joguei cachaça nos tarô, chamava as pessoas, pegava o tarô, falava alguma coisa para cada um que levou o tarô e tal. Eu não lembro de nada, eu apaguei e acordei depois. E um dia também a gente estava indo para o cemitério fazer trabalho e tal, e aí eu tinha um Exu Mirim que ia trabalhar com licor de menta e fígado cru. E, mano, eu sou muito nojentinho para comidas. Tipo, para comprar o bagulho, pegar aquela carne de fígado e tal, eu sou muito fresco. E aí a galera falou que quando eu incorporei, dancei igual Pomba Gira, meu Exu sentava assim, tomava gole da bebida lá e dava mordida no fígado cru. Nossa. Eu falei, é óbvio que não era eu, com certeza absoluta que não era eu isso aí. E aí fez lá os trabalhos que tinham que fazer e tal, e aí eu acordei depois, tanto que depois eu acordei e falei, a gente não vai lá pro cruzeiro e tal, e já era tipo de madrugada, já era 4 horas da manhã, tinha acabado tudo e eu na minha cabeça a gente ainda estava chegando no cruzeiro. Então, para mim, como médium, foi o efeito de dar um baque e voltar. Isso é o máximo de experiência que eu posso contar, assim, tipo, minha mesmo. Então, eu não assim, tenho experiência, não falo com ninguém, não escuto. Tem gente que, tipo, o cara fala assim, eu acho que eu fiquei louco, tal, porque tem voz que fala na cabeça com a pessoa. Você não escuta a outra Zero, pessoa eu falando. sou um tapado nisso aí, cara. Não escuto nada, eu não vejo nada. Mas uma vez uma entidade falou para mim que, na verdade, essa minha curiosidade é porque, assim, apesar de eu não ver nada, eu acho que eu nunca tive um amigo que não fosse médium. Então eu passei a minha vida inteira com pessoas ao redor que viam um monte de coisa e eu não via. Então essa curiosidade que eu tive de tentar descobrir e falar como que esse mundo astral funciona foi uma das coisas que me movimentou. Se eu fosse um médium que eu já enxergasse espírito igual o menino lá do Sexto Sentido, eu não ia ser cético, porque você ia ser um crente. Você ia ver o espírito e falar, tem um espírito aqui, está falando comigo. Sim. Mas se eu tenho uma pessoa do meu lado que fala assim, tem um espírito aqui que está falando comigo e eu não estou vendo, eu falo, esse cara é louco. E aí eu falo, vamos testar essas coisas. E aí eu testava um monte de espírito, já apanhei muito de entidade. Agora, você falou assim, você comeu a carne lá, tal. Alguém já filmou isso e te mostrou? Não, eu tenho uma foto minha incorporado dessa vez que foi o tarô. Que eu estou sentado assim, tem uma fogueira do lado e tal. Mas eu olho para mim, sou eu sentado lá, mas eu não me lembro de estar. Mas você não tem, de repente, curiosidade de pedir para alguém filmar e para você assistir? Até teria, com certeza, mas foram coisas tão esparsas na minha vida que acho que é meio de surpresa. Não, é inesperado, assim, né? E é dentro de ritual, então, e não se filma nunca, né? Quando é um ritual desse tempo, ninguém nem leva celular, mesmo porque você vai estar tão ocupado ali que não ia ter ninguém para filmar. Pode? Não tem nada contra, mas a gente vai estar tão ocupado e todo mundo tem coisa para fazer que ninguém nem lembraria de, eu vou ter que filmar e tal. Já tive terreiros que a galera às vezes filma, eles enxergam de uma certa maneira essa eletricidade das coisas que filmam. Uma vez eu tentei filmar um Exu em segredo,
Aí o cara virou assim, com o negócio escondidaço e tal, e a entidade não estava pensando assim, ela parou o que estava fazendo, virou para mim e falou que se eu continuasse com o aparelho ligado, ele ia quebrar. Eita! Aí eu falei, caralho, como é que essa entidade se descobriu que eu estava filmando o cara assim? Então eu acho que, assim, mas é aquelas coisas, eu gostaria tanto de ter grana para poder pagar aqueles experimentos científicos que você vai com essas coisas, cara, porque eu acho que a gente ia descobrir tanta coisa maravilhosa. Eles enxergam esse tipo de coisa. Eles enxergam quando você tem uma vela, por exemplo, que ela está consagrada para alguma coisa. Então, eu fiz vários testes. Nesse período que eu te falei de anos que eu passei de Cambone, eu às vezes tentava sacanear o cara. Ele falava assim, vai lá dentro e pega a água da chuva. Aí eu entrava assim e trazia água de torneira, de propósito. Na cara limpa, falando, oh, tá aqui, paizinho e tal. Aí ele pegava o copo de água, olhava e falava assim, essa aqui não é uma outra, ela tá no armário, no tal. Olha. Ele não falava, oh, seu filho da puta que tá me enganando e tal, mas ele sabia que não era água. Cara, e era água, era igual. Daí, às vezes, eu voltava e não trocava de propósito, e voltava e falava que trocava, e aí ele começava a ficar... Alguns não perdiam a coisa, eles falavam assim, não, filho, ainda não é essa, é da não sei da onde. Não perdi a educação, né? Não perdeu a educação, foi fino, assim. Provavelmente, hoje eu acho que o cara enxergava a minha mentira, assim, tipo, através. Ele tá falando, esse palhaço tá vindo esse humano porcaria aí. Mas o cara não perdia a finesse, mandava eu trocar e tal. Aí, então, eu fiz isso várias vezes para testar. Com vela, que falava assim, traz uma vela e tal. Aí eu tirava uma vela de um outro altar e levava dele e falava assim, essa vela já tem dono. Eu falo, cara, essa vela não tem diferença física, ninguém viu eu mexendo, ninguém me filmou, ninguém viu eu pegando isso aqui. E o cara falava assim, essa vela já tem dono. Daí eu voltava e trazia uma outra, assim. E isso eu fiz assim, várias vezes. E você já pegou charlatão nessas andanças aí? A gente tem um monte de história de charlatão. Os pais de santo, antigamente, na Umbanda Raiz, eles faziam um teste, chamava teste de Ogum. Então davam para os caras, diziam que estava incorporado, para eles segurarem tacho com fogo, pôr na cabeça. Tinha um pai de santo, que eu não vou falar nomes assim, ele passava fio desencapado nos médios. Se você não estava incorporado, a entidade, se você passar fio desencapado, ela continua falando com você, nem se mexe. Eu já vi a entidade apagar charuto na mão. Eles têm um outro sentido. E quando o cara não está incorporado, acontecem essas coisas. Tipo, o pai de santo conta que uma vez entrou uns bandidos lá no terreiro, aí os médiums, quem estava incorporado, continuou dando consulta parado. Alguns saíram correndo, foram se trancar no banheiro, aí falou que tinha um médico que batia no banheiro e falou assim, abre a porta, é Oxum que quer entrar. Daí você via que era pilantra. Pô, hoje em dia é um monte, você vê por aí em live, eu vi um picareta outra vez falando assim, o cara fingindo que era Exu, falando assim, faz um pix pro cavalo, dá um agradinho pro médium. Aí eu falo assim, porra, que entidade que ia fazer uma merda dessa? Então é muito ego do cara, ou o cara nem tá incorporado, é um ator, né? Esse é outro problema de você estudar religiosidade nesse sentido, porque como não existe uma prova científica que fala assim, não, o Dimitri está incorporado ou não está, cara, é a experiência de você ver se está certo ou não está. Isso é um problema, porque, de uma certa maneira, por outro lado, é bom, porque você tem toda essa pluralidade de coisas que podem acontecer. Por outro lado, dá margem para muito picareta. Mas aí também não posso falar nada, porque você vai na igreja, ela só tem picareta, aí eles fazem tanta charlatanice nas igrejas que às vezes dá margem para um pastor honesto se esgueirar lá. Né? Às vezes tem um honesto.